falar um pouquinho hoje sobre os nodos na astrologia. Dependendo qual sistema de astrologia que você está usando, você vai ter vários nomes, tá? Na astrologia ocidental é chamado de nó do norte, ou missão de vida. E na astrologia védica é chamada de Rahu, né? E na astrologia ocidental a preocupação maior é com o nó do norte, tá? Sem considerar o sul, né? Ou no caso o Ketu. O símbolo dele é esse que está aí no seu mapa. E eu vou falar assim, ou também é chamado como a cabeça do dragão e a cauda do dragão, né? Na astrologia ocidental. Eu vou falar um pouco o que eu noto a nível prático que acontece com as pessoas com os posicionamentos, tá? Eu vou chamar de Rahu, né? Então, o que acontece? Eu vou começar com a casa 1. Como eles estão sempre opostos, então se você tem o nó do norte, a cabeça do dragão ou o Rahu na casa 1, obviamente que na casa 7 você tem a cauda do dragão, o Ketu ou o nó do sul, tá? Então o que a gente observa quando a pessoa tem o nó do norte, Rahu ou cabeça do dragão na casa 1, que no caso está na primeira casa, que é o ascendente. Então essa pessoa, o nodo, né, ou Rahu, o que eu noto é que ele representa o que você veio nessa vida para fazer, qual é a sua missão espiritual, qual é o seu objetivo, a sua meta, tá? E pela astrologia védica eles têm uma interpretação que é onde você tem uma certa obsessão por aquele assunto, onde ele está. Eu noto que isso é verdade sim, porque normalmente onde a pessoa tem o nó do norte, ela quer aquilo, mesmo que ela tenha certa dificuldade para atingir, ela tem aquele desejo. Então isso é um fator que eu vi a nível prático que funciona mesmo. Então a casa 1 é o seu corpo, tá? É a sua identidade, é a primeira casa. Então, a primeira casa representa a sua ação direta, instintos, basicamente você. Tudo relacionado a você, no caso, na casa 1, o ascendente, tem a ver com isso. Então, na casa 1, quando a pessoa está com o nó do norte, Rahu ou cabeça do dragão na casa 1, ela precisa aprender a cuidar de si. Resumindo é isso, ela precisa aprender a ser mais egoísta. Por quê? Porque essa pessoa, no passado, a cauda do dragão, o nó do sul e o Ketu, que é tudo uma coisa só, é onde a pessoa viveu já, né? Para quem acredita, você nasce já com determinadas habilidades. E no caso tá na casa 7, então assim, essa pessoa já tem habilidade de relacionamento, ela já se relacionou, já provavelmente teve aí sócios, casamento, bem-sucedido, então ela sabe bastante daquilo, tá? E o que acontece é que ela perde o interesse nessa vida. Ela se volta quando ela tá insegura, mas onde ela tem que se desenvolver é o nó do norte. Então na casa 1 tá falando da pessoa aprender a ser mais egoísta, porque quem tem o nó do norte na casa 1 e o sul na casa 7 costuma agir muito pelos outros, ela quer muito ajudar as outras pessoas, que a casa 7 é a casa dos outros, tá? Então ela quer ajudar todo mundo e acaba esquecendo de cuidar de si, de desenvolver a sua própria individualidade e personalidade. Então, a pessoa com esse nódo na casa 1 tem que aprender a ser líder, tem que aprender a desenvolver características de Áries, que é o dono dessa casa 1, tá? E Áries tem tudo a ver com identidade, com agir mais sozinho, sem essa coisa de ficar grudadinho no outro, que isso é Libra. Então a pessoa precisa aprender a confiar em si mesmo, ela precisa aprender a seguir as paixões que tem, os impulsos que tem, porque a casa 1, que é uma casa que se relaciona com Áries, tem tudo a ver com impulso. Então a pessoa precisa desenvolver esse impulso, ela precisa aprender nessa vida a ter ação, a ter iniciativa, a ser uma pessoa independente, porque quando o nó do sul está na casa 7 ou Ketu, o que acontece? A pessoa é muito dependente dos outros, pelo menos na primeira parte da vida, né? Ela depende muito dos outros, então isso precisa ser trabalhado. Às vezes, quando a pessoa está na casa 1 com Rahu, o nó do norte, cabeça do dragão, ela tem uma certa confusão, ela não sabe quem ela é. Quem sou eu? Qual é a minha personalidade? Ela tem aí um certo dilema,
né, no decorrer da vida, que ela vai desenvolvendo essa característica. Então, resumindo, né, o Rahu, nó do norte, cabeça do dragão, na casa 1, a pessoa precisa aprender a conquistar o mundo, ela precisa aprender a desenvolver confiança em si mesma, a ser independente, a fazer as coisas sozinho, a iniciar coisas, a ter ação, tá? Ela precisa ser o pioneiro na vida dela. E ela precisa aprender a fazer as coisas mais rápidos, tá? Assim, mais rápido e ter mais iniciativa, tá? E deixar para trás, no caso, a casa 7, que é os outros, tá? Isso é o que dá na casa 1. Agora, o que costuma acontecer com essas pessoas é o seguinte: pelo fato do Ketu, cauda do dragão, e o nó do sul está na casa 7, o que eu noto normalmente com essas pessoas é o seguinte: essas pessoas adoram, pelo menos no início da vida, né, a estar em relacionamentos, tá? A desenvolver relacionamento. Elas gostam de namorar, elas gostam de casar. E isso tudo ela desenvolve no decorrer da vida. Gosta de estar em relação. Ela pode ser muito dependente dos outros, tá? Agora, o que acontece? No decorrer da vida, o que eu noto com essas pessoas, ela tem uma vontade de se relacionar porque ela domina aquela área. Onde você tem a sua cauda do dragão, o seu Ketu e o seu nó do sul, é uma área que você já trabalhou, você domina aquela área, então você sucede ali. O que acontece é que você não fica satisfeito, porque o nosso nó do sul a gente já conhece, e quando a gente volta para aquilo que a gente está inseguro, para onde a gente deve ir, que nesse caso é a casa 1, e a pessoa tem certa dificuldade porque é uma coisa nova, ela se volta para o sul, então ela se volta para relacionamento e fica ali, só que o que acontece é que a pessoa não fica satisfeita, porque ela já viveu aquilo, essa não é o objetivo dela de vida. Então o que acontece é o seguinte: o que eu noto com as pessoas com o nó do sul na casa 7 é que todas se relacionam ou ficam sozinhas, mas elas não têm interesse no relacionamento. Tipo assim, a pessoa pode casar, mas ela não tem interesse genuíno num casamento, numa relação amorosa, nos outros, tá? Porque ela já viveu aquilo. Então nessa vida ela nasceu para desenvolver as habilidades da casa 1, que no caso é a identidade, é ser líder, tá? Então, o que eu noto com essas pessoas em relação à casa 7 é o seguinte: ou a pessoa encontra alguém jovem, né, uma dessas possibilidades, e fica com aquele parceiro, ou ela simplesmente não tem interesse em relacionamentos. Assim, pode ser que a pessoa quer, eu quero me relacionar, ok, mas quando ela começa a se relacionar, ela começa a ficar entediada, ela quer ficar sozinha, entendeu? Ao mesmo tempo também o nó do sul na casa 7, assim, a pessoa tem super habilidade de negócios, né? Só que ela não tem interesse. Nessa vida é uma área que ela domina, que ela não tem interesse. E o nó do sul, né, o Ketu e a cauda do dragão, pede a gente para se afastar dessa área da nossa vida, tá? Porque a gente já viveu aquilo. Então nessa vida você não tá aqui para ficar tendo revival, porque aquilo não te traz felicidade, aquilo não te traz satisfação, tá? Então a gente nota claramente nessas pessoas, quando elas vão se relacionar, que elas têm esse desejo, elas não têm satisfação no casamento, nos relacionamentos, porque ela sente que ela não tem interesse. É muito simples, assim, a pessoa não tem interesse. Então costuma dar para essas pessoas divórcio, separação, uma coisa meio ioiô também, vai e volta, vai e volta. Ou pode ser que dê o seguinte: você fala para mim, mas eu tenho o meu nó do sul na casa 7 e eu sou casada. Ok, se você for casado com o nó do sul, ter um casamento duradouro, provavelmente esse casamento é distante. O que isso quer dizer? A pessoa viaja muito, mora em cidades diferentes. Aí sim, esse nó do sul na casa 7 funciona muito bem, porque assim, é um casamento mais distante. Você não tá com aquele convívio ali diário, porque se essa pessoa conviver, ela acaba perdendo o interesse, porque ela já viveu aquilo. Então ela realmente não tem interesse tanto nessa área da vida, tá? São pessoas também que dominam muito relações públicas, tá? Elas sabem quando o nó do sul tá na casa 7, elas sabem se relacionar muito bem. Então você domina essa área da sua vida. Agora,
No início da vida essas pessoas adoram ter alguém, então a gente não vê elas tão sozinhas, mas no decorrer da vida essa pessoa perde o interesse aí em relacionamentos, em parceiros de trabalho, em casamento. Então ou a gente nota que elas, né, se direcionam para casa 1, né, totalmente, e abandona um pouco essa, até porque o Nódulo Sul pede a gente para abandonar essa área que a gente já conquistou e se direciona para casa 1, tá? Então, ou pode acontecer isso, né? Você ter um casamento distante, que a pessoa viva viajando, que ela mora em outro estado, outro país, e aí esse casamento se mantém, mas com essa restrição. Ou você pode simplesmente não ter interesse em casamento, em namoro, em relacionamentos, porque você nasceu com esse posicionamento, tá? E por fim, a casa 1, né? Quando a gente nota assim o Rahu, cabeça do dragão, nó do norte, na casa 1, geralmente a gente vê assim alguns atletas com esse tipo de posicionamento, porque a casa de Áries já é uma casa que fala de atleta. E quando a pessoa tem esse posicionamento, ela tem esse impulso muito forte de ganhar, desenvolver essa identidade, ser líder e ser um soldado, né? Porque Áries é um soldado, então ele é eu, né? Eu. E oposto a ele está a casa 7, que é o outro nós. Então, se você tem esse posicionamento, desenvolva a sua identidade, seja mais egoísta, tá? Para com essa coisa de viver em função dos outros, porque isso não vai te trazer nada de benéfico. Você precisa fazer paz com esse posicionamento e viver por si, desenvolver a sua identidade. E se você quer casar com esse posicionamento, ok, mas saiba que relacionamento é aquilo que você já conhece. Então, quando você ficar de saco cheio, se você quer se manter casado, ou você respire fundo e aceite tudo. É a dica que eu dou para essas pessoas. E assim o casamento se mantém, ou também viva sozinho, porque não tem problema nenhum nessa escolha. É isso.